princípio, eu queria compreender o desenvolvimento de uma pesquisa em artes visuais dentro da academia, na expectativa de que os resultados alcançados me auxiliassem na produção do meu TCC e na elaboração de um projeto de mestrado, tudo isso a partir dos trabalhos que eu vinha desenvolvendo. O artista possui uma visão singular sobre o seu trabalho, já que ele conhece suas memórias, os processos, dificuldades e êxitos da sua instauração. E partindo disso, ele pode estabelecer diálogos com outros artistas e com outras áreas do conhecimento, o que permite que ele crie novas perguntas, estabeleça problemas sobre os quais se debruçar e, eventualmente, chegue a conclusões não só sobre a própria produção, mas que reflitam ele mesmo e a sociedade em que ele está inserido. E foi esse o tema da oficina que eu ministrei. A primeira questão surgida ao observar a minha produção se deu pela minha relação com o autorretrato, que começou por questões práticas. Eu queria fazer um estudo em pintura e não tinha um modelo à minha disposição, então me fotografei para utilizar as imagens como referência. Com o passar do tempo, eu comecei a questionar se essa escolha também me servia como uma ferramenta de busca por autoconhecimento, tal como fez Louis Bourgeois, que ao longo de sua carreira utilizou seus trabalhos para revisitar suas relações familiares, reelaborar seus traumas e interpretar a própria realidade. Tomando o trabalho de Jenny Saville como referência, notamos uma relação entre a anatomia do corpo de seus personagens e a anatomia pictórica. Quando falamos de pintura a óleo, que geralmente é construída por camadas, é fácil perceber como o desenho pode funcionar como um esqueleto, as primeiras camadas de tinta como uma espécie de musculatura que dão carne à imagem, e até as veladuras que, por serem finas e transparentes, se assemelham muito à nossa pele. Dessa maneira, Jenny Saville consegue fazer com que a narrativa se inscreva na carne de seus personagens, ao mesmo tempo em que a tinta se apropria das emoções ali apresentadas. Mas essa relação entre a anatomia do corpo e a anatomia da imagem, no meu caso, ainda é atravessada pela relação entre a pintura e outras mídias, como por exemplo a fotografia. Gerhard Richter nos diz que a pintura revela aquilo que não está lá. Eu interpreto essa frase pensando que muitas vezes a pintura precisa do olho do espectador para se formar. A exemplo das pinturas impressionistas, em que precisamos interpretar as manchas de cor criadas pelo artista para dar sentido à imagem. Por isso que pinturas que se pretendem fotografias, que buscam o realismo fotográfico, me interessam cada vez menos, pois eu acredito que a mão do artista, que aparece através de pinceladas soltas, e os efeitos cromáticos que podemos criar a partir da tinta, podem convocar o observador a ter uma atitude menos passiva diante da imagem e, portanto, colocá-lo em maior contato com a própria subjetividade. Por mais que tenhamos conhecimento sobre as infinitas possibilidades que temos hoje em dia para manipular registros fotográficos, parece existir em nosso inconsciente uma pressuposição que a fotografia nos apresenta a realidade tal qual ela é. Penso que a minha decisão passa pela forma como quero trabalhar as ideias de realidade e realismo. Outro recurso que eu venho explorando é imprimir fotografias em preto e branco sobre tecido, manualmente utilizando papel transfer, para depois colorir e intervir com tintas a óleo e acrílica sobre a imagem, me permitindo talvez colocar a fotografia no lugar do desenho, que eu penso ser o esqueleto da pintura, como se eu partisse do realismo para reelaborá-lo através da intervenção com tinta, encontrando a minha realidade, ou seja, o meu modo de ser.